Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje com o oftalmologista Rodrigo Machado Cruz sobre o teste do olhinho. Doutor Rodrigo, e, por exemplo, e o caso dos bebês prematuros, eles estão mais suscetíveis a problemas de visão assim, mais precoces, mais cedo? Com certeza. A prematuridade, ela causa na retina um problema que é a falta ou ainda a imaturidade dos vasos sanguíneos. Então, quando a criança nasce antes do tempo, ela se adianta, ela nasce prematura, o cronograma de formação da criança é para se desenvolver nos primeiros 9 meses, intrauterinamente. Toda vez que nasce prematuro, e existem marcos de tempo para isso, mas de um modo geral, toda vez que a criança nasce prematura, ela nasce com algumas imaturidades. Pode nascer com imaturidades cardíacas, pode nascer com imaturidades pulmonares, pode nascer inclusive com imaturidades também nos olhos. E isso, muitas vezes, acaba se tornando incompatível com a vida e, no caso dos olhos, incompatível com uma visão saudável. Então, a criança que nasce prematura, principalmente aquelas crianças que nascem com menos de 30, 32 semanas de idade gestacional, essas crianças elas nascem geralmente muito pequenas e nascem com complicações respiratórias que vão precisar ficar numa UTI neonatal durante muito tempo, vão precisar usar oxigênio durante muito tempo, estão mais suscetíveis a infecções pelo longo tempo de internação hospitalar, pela fragilidade das defesas, né, pela dificuldade na alimentação, no ganho de peso. Então, tudo isso favorece, e são fatores de risco, para que a retina, que ainda não tem, que é essa parte que eu falei, que é a parte realmente de células nervosas do olho, ela ainda não tem os vasos sanguíneos completamente formados. Isso provoca uma alteração que faz descolar essa retina ou causar fibroses ou cicatrizações que podem levar até a cegueira. É um fator importante de cegueira prevenível, né? E se a gente faz a triagem desses bebês que nascem prematuros e eventualmente trata essas retinas precocemente, a gente consegue dar a essas crianças uma capacidade de visão compatível com a normalidade, né? O índice de prematuros que no Brasil ficam cegos é em torno de 5%. E o tratamento precoce pode reduzir esse índice para 0,5%. Só que no Brasil ainda é muito pouco difundido. São poucas as cidades que têm programas de avaliação dessas crianças ainda durante o período de internação hospitalar, né? Doutor Rodrigo, e no caso das mães, o que as mães precisam observar, por exemplo, que doenças que podem afetar a criança já ainda na barriga, né, ainda durante a gestação, e que exigem atenção no caso da visão? É fundamental as mães fazerem o pré-natal, né, para prevenção de toda e qualquer alteração que possa haver, tanto no corpo e no funcionamento do corpo da mãe, quanto da criança, não é, para o desenvolvimento correto, normal da criança. Ninguém quer ter o dissabor de ter um filho nascendo com problemas, né? Então, tudo que nós pudermos evitar vai ser bem-vindo, né? Então, esse exame pré-natal, ele já traz de rotina uma série de exames laboratoriais que podem dar indícios de problemas que podem surgir na criança em relação à visão. Então, por exemplo, a rubéola, né, a toxoplasmose, são doenças que são muito, muito prevalentes no Brasil, né, e que causam efetivamente problemas na visão. A sífilis também não é mais tão prevalente assim no Brasil, mas já foi pior, hoje em dia já anda um pouco melhor controlada, mas de qualquer forma ainda é uma causa importante de alterações, de malformações congênitas, né? Doutor Rodrigo, e no caso, por exemplo, o senhor falou em catarata, glaucoma, pais que já têm isso ou alguém na família tem, cabe ficar mais atento com relação à criança que está nascendo? Ela pode ter maior tendência a essas doenças? Eu diria que não vale a pena a ansiedade de achar que o filho também terá o mesmo problema. Mas, claro que exige um pouco mais de atenção, já que essas doenças são doenças que não a catarata do idoso. Catarata do idoso, a catarata que dá depois, na faixa já senil, depois dos 60 e poucos, 70 anos de idade, esse é um processo normal de envelhecimento. Então, isso não é uma coisa herdada geneticamente. Mas a catarata congênita, o glaucoma congênito, o estrabismo, as altas miopias,
as altas hipermetropias, as grandes diferenças de grau entre um olho e outro, todos são alterações da visão que são geneticamente transmitidas dos nossos descendentes. Então, as famílias que apresentam uma incidência mais alta de problemas como esse, ou os pais que apresentam alguns problemas como esse, têm que ficar mais atentos para poder fazer esse exame mais precoce, não negligenciar isso e como eu já falei, procurar precocemente o oftalmologista. Esse precoce não precisa ser logo ao nascimento, ou antes até de nascer já está preocupado. Basta que vá ao oftalmologista fazer uma avaliação completa dessa criança a partir dos 6, 9 meses de idade. Porque antes disso, inclusive, a criança às vezes nem está com a visão, com os reflexos todos formados, para a gente poder chegar a conclusões, se ela enxerga ou não bem, né? Uhum. E de qualquer jeito, o teste do olhinho, nesse caso, ajuda bastante, né, doutor Rodrigo? O teste do olhinho, ele tanto ajuda muito, quanto a gente quer cada vez ele seja mais difundido e que ele não seja apenas um privilégio dos oftalmologistas que o realizam. A gente quer fazer com que os pediatras tenham essa habilidade de fazê-lo, né? Não só no dia do nascimento, porque no dia é de praxe, isso é rotina. E esse teste do olhinho ele deve ser repetido a cada visita ao pediatra durante o primeiro ano de vida. Então, verificando-se com uma hora de vida, verificando-se a cada mês, a cada consulta de crescimento e desenvolvimento no pediatra durante o primeiro ano de vida, a gente vai ter a segurança de que essa criança não tem nada mais grave que possa estar atrapalhando a visão dela e que precise ser examinada e tratada por um oftalmologista antes desse período em que seria o ideal de fazer a primeira avaliação no consultório oftalmológico. Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo Machado Cruz, médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que conversou conosco sobre a importância do teste do olhinho. Obrigado, Dr. Rodrigo. Obrigado, Humberto. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de César Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.